Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre, eu sou terapeuta em toxicodependência e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho sobre os problemas da Cracolândia. Por que hoje não consegue se resolver esse problema, que é um problema de todos, tá? Não é só daqueles dependentes, mas da sociedade em si, é responsabilidade de todos esse problema. São vidas que estão em jogo, e o que eu tenho assistido nos noticiários, eu vou ler inclusive alguns para vocês aqui, os órgãos constituídos que estão para ajudar essas pessoas, eles não se entendem, cada um tem uma opinião, e aí se agrava mais o problema. É a mesma coisa da política, né? A gente vê ali as guerras partidárias, as brigas entre eles, né, as campanhas políticas, e enquanto eles ficam brigando, o povo está no esquecimento. Na Cracolândia é a mesma coisa, né? Os órgãos, CREMESP, Ministério Público, Prefeitura de São Paulo, cada uma falando uma língua, e o usuário de crack continua lá, né? A Cracolândia continua a existir, e não só continua a existir, né? Ela tem aumentado a cada ano, né? Tem sido progressivo isso, né? Então, muitas pessoas me procuraram já para falar sobre isso, né? Perguntaram: o que está acontecendo lá em São Paulo, né? É Inquisição agora? Caça ao usuário, né, de droga? O que está acontecendo? Agora o pessoal não quer deixar, né, o pessoal se tratar? Preservação da espécie humana do usuário de crack? Não, não é isso. Não é nem inquisição, nem preservação, né, do uso, né, do crack. Não é isso daí. Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Está tendo muita distorção, e pelo que eu vi as matérias da reportagem, me preocupou bastante, porque tem pessoas, tá, ocupando cargos importantíssimos para se resolver esse problema e não sabe do que está falando, não conhece dependência química, e é isso que me deixou mais abismado, mais preocupado, porque, como eu disse, são pessoas, são vidas que precisam ser ajudadas, né? Então, o problema social da Cracolândia hoje, né, no centro de São Paulo, é a mesma coisa. Aumentou-se a criminalidade, a solução é aumentar a polícia, né? Aumentou o número de pessoas condenadas à prisão, vamos aumentar a cadeia. Isso tudo é paliativo, isso tudo é tentar resolver o sintoma de um problema, não um problema propriamente dito. E é sobre isso que eu vou falar, né, da Cracolândia. Estão tentando resolver um sintoma de um problema, não estão tentando resolver o problema, né? No caso aí do aumento da criminalidade, aumenta-se a polícia. Não, por que se aumentou a criminalidade? Vamos puxar a raiz da questão, né? É esse o sentido. Para se resolver os problemas hoje na vida, a gente não pode atingir o sintoma, tem que atingir o problema, né? E não estão conseguindo resolver o problema da Cracolândia por causa disso, né? Querem resolver o sintoma, né? Mas a gente tem que puxar, né, o que está antecedendo tudo isso, por que as pessoas chegam naquele ponto. Aí vocês vão perceber que tem muita distorção de opinião, tá? De órgãos públicos, tá? Que são primordiais para se resolver aquele problema. Então, eu vou passar para vocês aqui o jornal hoje, do dia 26/5, tá? Quem tiver interesse pode ir no Globoplay e assistir essa matéria, tá? Foi noticiado no jornal hoje, do dia 26/5. A Justiça está analisando o pedido da Prefeitura de São Paulo para internação compulsória. A Prefeitura encaminhou para a 7ª Vara da Fazenda Pública pedido de autorização da Justiça para busca e apreensão das pessoas em estado de drogadição que estão vagando pelas ruas da cidade de São Paulo. A Prefeitura diz que a medida é necessária porque os usuários não conseguem mais se conduzir pelas próprias ações
encontrando-se em tal estado de drogadição que precisarão de tratamento extremo, ou seja, internação compulsória. Pessoal, perfeito isso aqui, tá? Perfeito, né? Aí começam os problemas. O Ministério Público repudiou a proposta. O Ministério Público, tá? O promotor de saúde de São Paulo, Arthur Pinto Filho, deu uma entrevista dizendo: uma caçada humana sem definição de pessoas. Peraí. A prefeitura fez o pedido e ela colocou pessoas em estado de drogadição. Uma caçada humana sem definição de pessoas? Foi definido. Eu não entendi o promotor de saúde, mas tudo bem. Ele disse ainda que o pedido da prefeitura diz que simplesmente que qualquer pessoa que vague pela rua pode ser tido como dependente e manda o militar levar para ser avaliado por um médico e ser internado compulsoriamente. É bem vago isso, né? Não é. Tem um pessoal, tem uma equipe para fazer triagem, para fazer análise, para fazer avaliação médica. Não é assim, né? É simplesmente qualquer pessoa. Não é. O pedido não foi nesse sentido, qualquer pessoa. Foi bem claro. Pessoas em estado de drogadição. Para se comprovar isso, existe sim todo um aparato de intervenção breve de pessoas para fazer triagem, para fazer essa análise, essa avaliação. Tá? Então eu não entendi, já começa aí o promotor de saúde aí, de São Paulo, o Arthur Pinto, já querer engessar esse programa, né, com essa alegação. Aí procuraram os 20 médicos listados pela prefeitura que faziam parte dessa avaliação. Aí começa outro problema ainda, né? Conseguiram entrar, a reportagem, tá, da Globo conseguiu entrar em contato com 6 médicos da lista e nenhum quis gravar entrevista, tá? Desses 6, nenhum quis gravar entrevista e apenas um disse para a reportagem que eles não concordam com a medida adotada pela prefeitura. Bom, eu não entendi. São 20 médicos listados. Um disse que eles não concordam, então esse um é o porta-voz dos 20 médicos. Deve ser, né? Para falar por 20, eu só posso falar de mim, né? Eu aprendi isso, mas esse médico aí, né, no meio de 20, falou que os médicos não concordam. Aí procuraram, né, os médicos procuraram o Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, o que me deixou mais preocupado ainda, porque o presidente, o Mauro Aranha, o CREMESP, ele respondeu pelo CREMESP, ele disse que a internação compulsória não deve ser feita indiscriminadamente. Ninguém está pedindo indiscriminadamente, está falando pessoas em estado de drogadição, pessoas usuárias de crack, que estão vagando pela rua, que estão escravizados por essa substância. Tá? Olha só o tamanho do problema. E não para por aí, né? O CREMESP diz ainda que a internação compulsória é indicada quando o paciente está psicótico ou no momento em que o indivíduo tem risco muito grande de suicídio, em cima de caso concreto fundamentado, caso a caso, e não como esse documento coloca, de uma forma coletiva, indiscriminada e sem indícios de que a pessoa não possa responder por si e levar ao médico e obrigá-la a essa avaliação. Dr. Mauro Aranha, presidente do CREMESP, disse isso, né? Então ele não entendeu, acho que ele não leu direito. Deve ser, com todo respeito, o documento que fala que são pessoas em estado de drogadição, pessoas escravizadas pelo vício do crack, né, que estão vivendo daquela forma, né, não é forma coletiva indiscriminada, né. Tem muitos? Tem, vai ter mais, se não tomar uma medida aqui, tá? Isso daí não parou por aí, a Globo ainda foi para Nova York, Estados Unidos, e fez uma reportagem sobre a ação que a cidade de Nova York adotou contra o crack nas décadas de 80 e 90. Tá? E era uma epidemia também, e conseguiram lá resolver esse problema. Tá? O prefeito da época, Rudolph Giuliani, determinou que ninguém poderia dormir na rua. Quem se recusasse era preso. Olha só, eles pegaram pesado em cima mesmo. Os usuários eram presos por porte de entorpecente. Tá? Isso eu estou falando da década de 80, começo de 90, tá, pessoal? Em 88 foi registrado em Nova York mais de 90 mil prisões relacionadas às drogas, tá?
O médico psiquiatra, o Dartil Silveira, da Universidade Federal de São Paulo, tá? Ele critica a prisão de dependentes. E eu também não concordo, tá? Dependente químico é tratamento, não é cadeia. Tá? Cadeia é para o traficante, tá? Eu concordo, eu critico também. Só que assim, a prefeitura, o pedido da prefeitura não é para prender os usuários de crack, é para tratar os usuários de crack, tá? Compulsoriamente. Diz ele, o Dartil da Silveira, né? Dartil Silveira diz ele, no Brasil já foi tentado, já foi feito o que eles chamavam de justiça terapêutica e foi um fracasso. Então a gente sabe que esse tipo de modelo não funciona aqui. Ele é um aparato repressivo em cima do usuário. Isto não se justifica. O aparato repressivo tem que ser em cima do traficante, e aí entra a ambiguidade da nossa lei que confunde o usuário com o traficante. Quem disse isso foi o médico psiquiatra Dartil Silveira, da Universidade Federal de São Paulo, tá? Nessa matéria da Globo, do jornal Hoje, do dia 26. Sobre a opinião dele da medida adotada na década de 80 em Nova York, concordo, tá? O aparato repressivo não deveria ter sido em cima do usuário, sim do traficante. A prisão tem que ser para o traficante, nem para o usuário. Só que o que me preocupou mais ainda, que é o seguinte, ele fala que aí entra a ambiguidade da nossa lei que confunde o usuário com o traficante. Dartil, Dr. Dartil, né? Desculpa, eu não entendi o que o senhor quis dizer dessa ambiguidade da nossa lei que confunde o usuário com o traficante, tá? Em 2006 o Senad ele elaborou entrou a lei nova em 2006, tá? Que ela mudou isso daí, tá? Então a gente está aí em 2017, tá? Então eu vou ler aqui um trecho dessa lei para vocês entenderem, tá? É a lei 11.343 de 2006, tá? Essa lei colocou o Brasil em destaque no cenário internacional, tá? Reconhecimento das diferenças entre a figura do traficante e a do usuário dependente, os quais passaram a ser tratados de modo diferenciado e a ocupar capítulos diferentes da lei. O Brasil, seguindo a tendência mundial, entendeu que usuários e dependentes não devem ser penalizados pela justiça com privação de liberdade, tá? Então, desde 2006, tá? Eu não sei se o médico psiquiatra da Universidade de São Paulo está desinformado, eu não sei o porquê que ele falou dessa ambiguidade da lei que confunde o usuário com o traficante, mas desde 2006 não existe mais pena restritiva de liberdade para o usuário, sim, somente para o traficante. Já foi desvinculado isso. Isso levou o Brasil, né, em destaque mundial, tá? Então isso me preocupa, porque, né, o médico psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo não saber que a lei já foi mudada desde 2006, tá? Para o usuário dependente químico é tratamento, tá? Então me ajuda aí para avisá-lo que não existe mais essa ambiguidade da nossa lei de traficante e usuário no mesmo pacote, tá bom? Né? Aí essa reportagem ainda não para por aí, né? Conversaram com o chefe da agência da época, né, da agência de combate das drogas, o Robert Stutman, né? O Stutman disse que foi um erro na época prender os dependentes, na época, tá? Hoje o Stutman defende que se vá atrás dos traficantes e que se trate os dependentes, e ele defende a internação compulsória, tá? Nova York adota isso, tá bom? E disse que nos tribunais criminais especializados em drogas, olha só, eles têm
Tribunal Criminal Especializado em Droga. Olha que bacana, né, esse modelo, né? Nos Estados Unidos, há duas opções para os dependentes: ou eles aceitam o tratamento ou são presos. Não tem outra alternativa. Quando foi à noite, o Jornal Nacional, do dia 26, né, na mesma noite, ele noticiou que a Justiça de São Paulo autorizou a Prefeitura paulistana a internar dependentes químicos mesmo contra a vontade deles. A Prefeitura explicou que a ação seria devidamente monitorada pelas equipes multidisciplinares. O médico toxicologista Anthony Wong disse: ele precisa ser internado forçosamente, compulsoriamente, para a própria segurança e sobrevivência dele. Perfeito! Parabéns para esse médico toxicologista, tá? É isso mesmo. Logo em seguida aparece o psiquiatra Dartil Silveira falando que no Brasil já foi tentado, já foi feito, e que eles chamavam de justiça terapêutica e foi um fracasso. Eu não sei aonde que a Globo jogou, né, esse trecho do Dartil, né, Silveira, que não sabe que a lei mudou, né, desde 2006, né, falando que foi um fracasso. Essa justiça terapêutica que está narrando aqui foi um fracasso na época de 80, né, que eles prendiam o dependente químico. Por quê? Porque a dependência química não era visto como doença, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Só não foi explicado para o Dartil que estava falando da primeira medida, né, adotada pelo prefeito de Nova York, né, da prisão dos usuários. No jornal Hoje, do dia 27/5, o Ministério Público e Defensoria Pública vão recorrer à decisão da Justiça, que autoriza a Prefeitura a recolher compulsoriamente usuários de drogas na região da Cracolândia. A Prefeitura instalou um posto médico para se fazer avaliação médica e psiquiatra. Essa triagem, né? E a Justiça apenas autorizou o recolhimento compulsório para avaliação médica. Então, quer dizer, a Prefeitura conseguiu um aval da Justiça para conseguir compulsoriamente que o dependente passasse pela avaliação médica. Não conseguiu ainda a internação compulsória para o tratamento, tá? O que a Prefeitura havia conseguido na Justiça era compulsoriamente levar o dependente químico para fazer avaliação médica, né? E nem isso, né, o Ministério Público e a Defensoria Pública querem autorizar. Olha só o problema, tá? Aí pergunta por que não se resolve o problema da Cracolândia, tá? Mas a Justiça não autorizou a internação compulsória, tá? Os direitos humanos está preocupado com o tipo de abordagem. Vamos entrar agora nos direitos humanos, porque o Ariel de Castro Alves, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ele disse: porque pode gerar vários abusos, inclusive pessoas que nem são propriamente usuárias de drogas podem ser vítimas de repressão. Cara, tá difícil identificar lá na Cracolândia, quem mora em São Paulo, tá difícil identificar quem é o usuário de crack ali. É visível, é ostensível isso daí. Eles fumam na frente de todo mundo, eles usam na frente de todo mundo, né? Vai confundir, então não pode, então deixa todo mundo lá se matando, usando droga, acabando com a vida de todo mundo também. É isso, né? Deve ser. O presidente do CREMESP, aí volta de novo essa reportagem do jornal Hoje, do dia 27/5, se manifestou novamente dizendo que é uma decisão insegura, intempestiva e inadequada. O maior risco é confundir uma operação que teria que ser humanitária, de saúde, assistência social, numa operação ostensiva e policial. Cara, precisa sim, cara, da presença policial ali, o uso de droga, tem prostituição, tem traficante, tem arma, tem violência, é um mundo cão, tá? E não está sendo porque está usando, né, empregando o meio policial, é para segurança de agentes de saúde, de quem está trabalhando ali, para segurança própria do usuário também, né?
Então, aí você vê, né, Direitos Humanos, CREMESP, Ministério Público, Defensoria Pública, fazendo tudo jogo contra. A verdade é essa. O Fantástico, do dia 28/5, ele traz a matéria lá, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a decisão que permitia a Prefeitura paulistana de apreender dependentes químicos na região de Cracolândia, cara. Olha, o que virou isso daí, tá? Foi suspensa a decisão. Na decisão, o desembargador Reinaldo Miluzzi escreveu que o pedido da Prefeitura é impreciso, vago e amplo. Nossa, cara, impreciso, vago e amplo. Eu entendi o pedido da Prefeitura, ele achou que é impreciso, vago e amplo. Na sexta-feira, a Justiça tinha permitido a apreensão de usuários de droga para avaliação médica. A internação compulsória ainda teria que ser autorizada por um juiz, mas o desembargador considerou que a autorização dada na gestão de João Dória constrata com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Portanto, concede à municipalidade carta branca para eleger quem é a pessoa em estado de drogadição vagando pelas ruas da cidade de São Paulo. A Prefeitura está fazendo isso, está fazendo triagem, montou um posto médico, né? Vai passar por avaliação dessas pessoas, vai fazer a separação de quem realmente é usuário, de quem não é, de quem está num estado crônico de comprometimento com a droga e precisa ser internado, né? Ou seja, ele, na verdade, aí o desembargador não concorda que a Prefeitura seja o órgão competente para essa internação. A Prefeitura vai recorrer e continuar o tratamento dos usuários que aceitarem se internar, né? Aí eu falo, né, mesmo os que aceitem se internar, é complicado, porque o usuário voluntário para o tratamento, ele pode se tornar involuntário com 30 dias, com uma semana, com 2 semanas, né? Vai bater crise de abstinência, vai bater a vontade do uso. O tratamento ele não é fácil para a pessoa que passa por isso, né, da privação de liberdade, mas é necessário, né, para se livrar do vício da droga. Eu fiquei muito chocado com essas notícias desses órgãos competentes que estão para justamente ajudar essas pessoas a se livrarem do vício. Parece que eles estão fazendo um retrocesso na progressão da solução para se resolver o problema da Cracolândia. Eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Que às vezes esses órgãos não sabem. Dependência química, né, para todo mundo quero falar, não é ser vergonhice, não é falta de caráter ou de mau caráter, né, que seja, ou o que você pense. Dependência química é doença, tá? É compulsão. Como a pessoa que também tem a compulsão alimentar, não consegue se controlar, se exagera, é o dependente químico por química, tá? Não tem diferenciação compulsões, tá? Mas o problema da Cracolândia é a visão que as pessoas veem aquelas pessoas vagando pelas ruas de São Paulo. Parece que, na verdade, são uma reunião de moradores de rua em função do uso de crack. Cara, Cracolândia não é isso. Não é uma reunião, tá, de pessoas em função do crack, de moradores de rua usando crack. Não é isso, tá? Primeiro eu quero explicar para vocês que o crack é a droga que leva o membro produtivo da sociedade, que leva o pai de família, a mãe de família, a pessoa de bem a se tornar morador de rua, tá? Então, pessoal, vamos desmistificar essa estigmatização de que usuário de rua, morador de rua é usuário de crack. Não é isso, não é por aí, tá? O crack leva, aquilo é o fundo do poço. O crack leva a pessoa a se tornar morador de rua, tá? É perder o gosto total pela vida e viver em função da droga, e viver naquelas condições, porque ele perde a condição de trabalho, de obrigação, perde as obrigações de filho, as obrigações de pai, as obrigações de trabalho, até a própria higiene, perde tudo. Ele vai para a rua, ele vai para o lixo. É o que acontece com aquelas pessoas.
Ali muitas pessoas, se for fazer a triagem, você vai ver que eram pessoas que tinham tudo na vida, tá? E foi tudo perdido por causa do uso dessa substância. E o que me preocupa mais, eu estou fazendo um curso, tá? Do Supera, tá? Desse ano, e por incrível que pareça, né? É um curso bom, excelente, mas ele também traz aí essa comparação. Eu vou até mostrar uma parte para vocês aqui, que ele compara a substituição do uso de cola de sapateiro de inalantes, tá, nas décadas de 80 e 90, pelos moradores de rua, pelos menores de rua, e diz que agora é o crack no lugar dos inalantes. Não é isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eles falam aqui, né, inalantes, né, efeitos dos inalantes: redução da sensação de fome e de frio, né, que o morador de rua passa, redução da sensação de dor, produção de sensações agradáveis, inclusive alucinações, né, e as condições de vida dos meninos em situação de rua. Tá aqui, tá? Fome, frio, desamparo decorrente da vida nas ruas, dor física, sofrimento, etc., privação social, inclusive por parte da família, tá? Aí ele fala aqui, né, que a incidência do consumo de crack vem aumentando em função das mesmas condições de vida nas ruas apontadas acima. É meia verdade, vamos dizer, tá? Ali, o morador de rua, que já era morador de rua, ele pode, né, passar a usar o crack? Pode, tá? Mas aquele 80%, eu acredito que 90% da população da Cracolândia, dos usuários da Cracolândia, eles não eram moradores de rua, eles se tornaram moradores de rua, tá? Então, precisa ser desmistificado essa situação de acreditar que morador de rua é usuário de crack. Não, usuário de crack se torna morador de rua, tá? Vamos quebrar esse paradigma, é necessário, né? Os direitos humanos, que é contra a internação compulsória, né? Eles trazem bem a justificativa de que privação da liberdade de escolha da pessoa. Aqui também nesse curso traz isso daí, né? Eu vou até mostrar isso para vocês, eu acho muito interessante, né? Na parte de direitos humanos aqui do curso ele fala, e eu vi uma reportagem também, né, um representante dos direitos humanos falando justamente isso daqui, ó. O Estado democrático não pode substituir o indivíduo nas decisões que dizem respeito apenas a si mesmo. Ao indivíduo há de se garantir, ao indivíduo há de ser garantida a liberdade de decidir, mesmo que sua decisão possa resultar uma perda ou um dano a si mesmo. Cara, pessoal dos direitos humanos, sinceramente, eu não sei onde vocês estão com a cabeça. Vocês conhecem a droga chamada crack? Vocês sabem o poder viciante que essa droga causa na pessoa? Eu acho que se soubessem, vocês pensariam bem antes de falar sobre isso, sobre falar de direito de liberdade, porque o crack subtrai o direito, o poder de decisão da pessoa, ele é mais forte. Ou vocês acreditam que as pessoas que vivem naquelas condições é porque gostam? Ai, nossa, adoro morar na rua, passar fome, frio, não ter onde usar um banheiro, viver naquelas condições é uma delícia. Vocês acreditam mesmo nisso? Mas a pessoa está escolhendo, ela não tem outra opção. O usuário de crack que está viciado nessa substância, se ela ficar sem, é a mesma coisa que faltar o ar para a pessoa. Ela precisa daquilo para viver, ela está escravizada, ela não consegue ter poder de decisão mais, ela não tem força. Pessoal, por favor, eu estou fazendo esse vídeo para que conscientize e vocês assim, compartilhem esse vídeo para esclarecer isso, tá? Não é privação da liberdade de decidir. Precisa sim da internação compulsória para a pessoa, para resgatar o poder de liberdade dela.
Ela precisa disso, ela precisa da internação compulsória para quebrar essa compulsão, desintoxicar e fazer um trabalho de psicoterapia para reavaliar onde tudo começou. Por que ela chegou naquele ponto? Por que ela procurou um dia usar droga, experimentar? O que estava acontecendo na vida dela? É um preenchimento de um vazio, uma coisa mal resolvida do passado? Cada um vai ter o seu motivo. E isso é tratado nas clínicas de tratamento de dependência química. Tá? Mas para isso, para ter esse processo, precisa internar mesmo contra a vontade. Porque aí você vai estar dando condições para ela, quando ela se desintoxicar, né? Quando quebrar essa compulsão e começar esse processo de psicoterapia, ela vai ter condições sim de ter força e falar, nossa, o que eu estava fazendo com a minha vida? Graças a Deus eu fui internado. Né? No momento da internação ela não vai ver dessa forma, mas é um processo, é uma etapa que tem que ser passada. E eu peço a todos aí que compartilhe esse vídeo, que mande, independente se você tem um parente ou não, ou se você já passou por isso, você sabe a dificuldade, compartilhe esse vídeo, porque é preocupante o que está acontecendo hoje, tá? Com as nossas pessoas, são vidas que estão lá, sendo destruídas a cada dia, e os órgãos competentes, CREMESP, Direitos Humanos, Ministério Público, que justamente tinha que pensar diferente. Pô, Rede Globo, SBT, Record, emissora que for, tenha a sua responsabilidade social. Vá lá nos Estados Unidos, vai lá em Nova York, pegar um modelo deles de triagem, de abordagem, de avaliação médica, de como que funciona lá. Aí sim, a gente vai começar a mudar esse quadro dessas pessoas. Até lá vai continuar a mesma coisa, e eu falo, vai piorar.